Olá, eu sou o João e eu ajudo centenas, milhares de pessoas a aprender como apreciar a arte contemporânea e tudo de bom que isso traz para nós. Hoje a gente vai dar o segundo passo na nossa jornada das 3 aulas do que a gente chama de Semana do Olhar Contemporâneo, na qual vou te mostrar como fazer parte dos 3% das pessoas que entendem de arte contemporânea e por isso são respeitadas pela sua visão de mundo. Se você não conseguiu assistir a primeira aula, entra no nosso blog e assiste. É muito importante absorver tudo que está sendo passado ali. Essa é a Semana do Olhar Contemporâneo e a nossa segunda aula se chama Como Começar a Entender a Arte Contemporânea. Na aula passada, a gente viu que a arte é necessária para o ser humano. A arte nos conecta uns com os outros, com a nossa história, com as nossas origens. A arte liberta a gente de equívocos, liberta a gente de convenções. A arte age com muita eficiência porque ela fala pelas nossas emoções, ela fala para o nosso inconsciente também. A arte transcende, ela vai muito além do usual. Ela transforma a gente, ela resgata, ela nos traz relevância. Já a arte contemporânea nos conecta com o hoje, com o agora, e é por isso que ela ajuda a remover, camada por camada, as falsas importâncias, os equívocos da relevância. Como eu falei na aula passada, eu desenvolvi um método para que qualquer pessoa que queira desenvolver essa sensibilidade possa desenvolver um olhar para a produção de arte contemporânea. Esse método é baseado num tripé: arte, educação e tecnologia. Eu poderia dizer que hoje a gente vai ver esse método aplicado na prática, só que na verdade a gente já está aplicando ele agora, né? Deixa eu explicar melhor. Arte, educação e tecnologia. Arte é o veículo pulsante, emocional, surpreendente, às vezes assusta e carrega a gente pelos braços, e ela provoca, ela transforma. A educação é o meu norte, é o meu objetivo. Adoro pesquisar, adoro compartilhar o que eu pesquiso, e quanto mais eu compartilho e todos nós compartilhamos, mais a gente aprende com essa comunidade. A educação é a base para qualquer mudança positiva. A tecnologia é a possibilidade, a viabilização, é com ela que a gente pode juntar muita gente, que a gente pode ter alcance. A gente pode chegar em muitos lugares, até naqueles mais distantes. E quando a gente soma essas 3 forças, arte, educação e tecnologia do jeito certo, a gente tem o olhar contemporâneo. E quando a gente tem esse olhar, sai de baixo. As pessoas à nossa volta percebem, elas querem ouvir, elas querem estar perto. Olha só esse exemplo. O olhar contemporâneo, ele já traz uma coisa intrínseca, que é um olhar para as coisas mais urgentes, mais emergentes que estão acontecendo hoje. Tudo está acontecendo muito rápido ao mesmo tempo. E aí a gente se perde. E a gente tem condição de focar em alguma coisa, a melhor forma é por meio da arte. Por quê? Porque os artistas, eles estão sempre antenados com o tempo em que eles vivem. São eles os primeiros a perceber. E estão colocando ali no trabalho deles espécie de alertas para a gente se tocar. E João tem esse poder de levar para as aulas toda essa percepção do que está em torno da obra de arte. E isso eu acho que é muito importante para a gente trazer para a nossa vida, principalmente profissional, para aprender a lidar com tudo isso no nosso trabalho. Então é isso, espero ter contribuído um pouco, porque para mim, jornalista, mesmo estando a par de tudo que acontece, eu abri o olho, eu passei a perceber coisas que eu não percebia antes, me abriu um universo. Digo para vocês, olha, mudou muito a minha forma de ver as coisas e também eu uso isso no meu trabalho com mais propriedade. Uso isso nas minhas relações pessoais. Importante falar sobre isso. Hoje eu quero fazer uma viagem com vocês pela obra de 3 artistas contemporâneos, dos grandes. Se prepara, porque vai ser um passeio intenso. Abre o seu coração e aperta o cinto. Vamos começar com uma obra em especial que eu visitei na Bienal de Veneza de 2019. Essa Bienal é uma exposição colossal, porque cada país tem um pavilhão inteiro só para os seus artistas. E aqui é a fachada do pavilhão de Israel com a instalação Hospital de Campo X. A obra apresenta uma instituição internacional móvel criada pela artista Aya Ben-Rom.
Olha que beleza essa possibilidade da arte contemporânea de criar uma instituição como obra de arte. Olha que espetáculo. Essa obra, um hospital móvel, ela tem o compromisso de pesquisar como a arte pode reagir e agir diante dessas mazelas sociais, aprendendo com a estrutura e a prática de hospitais, organizações de manutenção da saúde, resorts de cura. O Field Hospital X, em português seria, né, o Hospital de Campo X, oferece um espaço no qual vozes silenciadas podem ser ouvidas e injustiças sociais podem ser vistas e tratadas. O Hospital de Campo X recebeu durante a Bienal 180 mil visitantes, dos quais 80 mil completaram todo o processo, a capacidade total do hospital. Depois dessa exposição, o Hospital de Campo X continua a viajar para vários locais ao redor do mundo para se desenvolver e se expandir. Eu vou contar como é que foi a minha experiência por lá. Quando a gente entrou na exposição, foi exatamente como se a gente estivesse entrando num hospital. A instalação de arte foi desenhada para a gente ter essa sensação, para a gente se sentir como paciente. E aí eu me encontrei pensando, será que até agora eu achava que eu estava saudável? Porque eu me sentia saudável, mas eu estava entrando num hospital que estava propondo me tratar? Ou será que eu estava doente e não sabia? A gente de cara começa a ter essas reflexões. Será que a gente se acostumou com algum tipo de comportamento doentio? Será que a gente poderia aproveitar para se livrar desses comportamentos? A arte pode ser algo prático que realmente cruza com o dia a dia. E, como medicina, será que ela pode curar a gente? Eu logo comecei a refletir sobre aquela questão da relevância. Eu notei que se por um lado era uma obra um tanto inesperada, por outro eu vi o potencial da arte contemporânea em aproximar a gente dos problemas do nosso dia a dia, dessas grandes questões do mundo. Questões como a saúde, mas agora com uma nova perspectiva. Enquanto a gente esperava naquela sala, né, numa sala de espera, ali num atendimento, as pessoas na recepção acabavam conversando umas com as outras sobre o acesso da saúde no mundo, as enfermidades do nosso tempo, o sistema de saúde público, o que é dito na mídia sobre a saúde, as necessidades da gente debater mais esse assunto coletivamente, o que os governos estão fazendo sobre a saúde. E eu me dei conta que eu ia, à medida que essas conversas iam avançando, desconstruindo narrativas tóxicas, que eu ia sentindo que eu me aproximava de uma visão de mundo que ressoava mais comigo. Eu ia me sentindo mais sensível, mais conectado, mais preparado para essas conversas e para a ação, mais participante, mais relevante. Eu ia me sentindo menos no piloto automático, menos passivo diante dos problemas do mundo. E de fato é uma instalação que tirava a gente da passividade, porque depois de um tempo ali a gente era chamado para preencher um formulário em preparação para ser encaminhado para um outro ambiente, né, onde a gente seria tratado. É como um hospital, né, onde a gente não controla ali muito bem para onde a gente vai, os enfermeiros vão chamando a gente vai seguindo e a gente vai sendo conduzido, né, às vezes para uma clínica, às vezes para um ambiente de cura. E nesse caso a gente era conduzido para uma cadeira de cura, né, tipo aquelas cadeiras de dentista, mas no lugar de ter aquele espelhinho onde a gente olha o dente da gente, tinha uma telinha de vídeo. E nessa telinha de vídeo a gente ficava assistindo filmes, né, com diferentes depoimentos sobre vítimas do machismo, de estupro, de violência doméstica. E nessa versão do Hospital para a Bienal de Veneza, a gente podia acessar 3 vídeos, além desse vídeo, né, do Nobody, né, que em português quer dizer, né, ninguém ou sem corpo, muito oportuno o título, né, dessa artista Aya Ben-Rom. E tinha um vídeo que era uma resistência pessoal à ocupação israelense, né, um assunto super quente ali, super controverso. Tinha um outro vídeo sobre o corpo transgênero, era uma pessoa que estava passando por uma transição e compartilhando o que ela estava vivendo. Tinha um vídeo que era sobre o sequestro de crianças como resultado de um racismo. E à medida que a gente ia assistindo esses vídeos, a gente ia se dando conta dos nossos próprios comportamentos, das consequências que os nossos comportamentos podem trazer para os outros, ou de comportamento dos outros que de alguma forma impactaram e trouxeram consequências para nós, para nossa saúde mental, para nossa psicologia, para nossa saúde. Eu lembrei de como meu avô falava dos gays,
dos danos que isso podem ter causado, de como era importante não repetir esse comportamento e nunca jamais prestigiar ou rir desse comportamento. Eu lembrei também do bullying que eu sofria na escola simplesmente por não adorar jogar futebol, ou por ter cabelo crespo, ou por não querer usar um tênis de marca. E do bullying, né, de certa forma, que a gente sofre ainda diariamente por não se conformar a um certo tipo de comportamento dentro das normas capitalistas, coloniais ou patriarcais. Essa experiência ia me despindo de traumas, de equívocos, ela era terapêutica, ela teve um impacto grande em mim. Ela ia me conectando com a minha essência, com a minha memória, ela ia me libertando de equívocos e de potenciais sofrimentos ou sofrimentos passados, que quando eles vão se acumulando, eles podem somatizar e eles podem levar a gente à depressão, à terapia, à enfermidade, vai saber as consequências. Eu me sentia saindo da linha de montagem, né, do padrão, né, dessa escravidão das convenções, dessas ideologias que vão colocando na nossa cabeça e me tornando menos programado pelo sistema. Eu ia me tornando mais autêntico, mais relevante e pensando, puxa, todo mundo deveria passar por isso. A artista falou que ela queria criar um espaço onde as pessoas pudessem falar sobre os seus próprios traumas do jeito delas, onde elas pudessem testemunhar sobre o que aconteceu com elas, mas não por meio de canais convencionais como a polícia, os tribunais, essas linhas de escuta, a imprensa, as redes sociais, que muitas vezes não são sensíveis ali ou sensíveis a essa ideia de privacidade. Ela queria criar uma plataforma onde as pessoas pudessem contar a sua história sem estar sob investigação e sem colocar a sua credibilidade e a sua confiabilidade sob escrutínio. Ela falou o seguinte, estava procurando vídeos que fossem bem diretos, vídeos que são testemunhos de crimes perpetrados pela sociedade. Eu queria que o hospital tomasse uma posição. Eu queria encontrar artistas e criadores que tivessem realmente com raiva e tivessem a ambição de falar, revelar e protestar contra algo muito ruim que aconteceu com eles ou alguém próximo deles. Não é que a gente tenha que decidir quais males sociais são os mais relevantes agora, mas a gente queria escolher vozes. Depois de assistir os vídeos, os visitantes podiam assistir uns complementos, era uma espécie de segundas opiniões, né? São vídeos de especialistas de várias áreas do conhecimento, filosofia, direito, medicina, psicanálise, educação, antropologia. São vídeos que a artista achou que era necessário ter ali depois daqueles depoimentos em primeira pessoa, porque ela queria que os visitantes tivessem a opção de ter mais informação, né, de ter uma outra perspectiva e também ver como é que eram, né, esses especialistas colocando em palavras o que geralmente é muito difícil para a gente articular. Ela viu que muita gente ficava sem fala depois de assistir esses vídeos. E vários desses assuntos deixavam igualmente as pessoas sem fala. Então, o que ela percebeu? Né? Que as pessoas elas podem ser emotivas e às vezes elas ficam preocupadas e isso leva a um silêncio. Ela pensava que uma vez que você assiste essas segundas opiniões, isso pode facilitar a conversa e a quebra do silêncio que muitas vezes envolve essas testemunhas. São vídeos de abusos familiares, de traumas de infância, pacientes em situações terminais, transição de sexo, que causam muitas emoções nas pessoas. Comoção, às vezes lágrimas, risos, e aí a gente era encorajado a colocar tudo isso para fora. A gente era acompanhado, tinha aquela enfermeira que vinha lá, pegava a gente no final do vídeo e levava a gente para uma outra parte da instalação, que era uma espécie, eles chamavam de unidade de segurança, onde a gente era encorajado a entrar nessa unidade e colocar essas emoções para fora, como se fosse uma catarse. Tinha as pessoas gritando, a gente ouvia isso nas outras cabines. E aí, à medida que eu ouvia isso, eu me sentia à vontade também de gritar e externalizar essas angústias. Não tem como a gente tratar dos problemas de hoje com técnicas do passado. Imagina como é que seria, pensando ali do ponto de vista de quem aprecia a arte, de quem estuda a arte, de quem trabalha com pessoas que produzem arte, como espectadores, como é que seria a gente tratar desses assuntos todos numa pintura estilo realista francês do século XIX, tipo Bouguereau. Não tem como a gente abordar essas coisas. Esse é o poder da arte contemporânea. Esse contato com a arte atual permite que a gente entenda o que a gente viva hoje de outro jeito. Ele atualiza o nosso cérebro. A Aya Ben-Rom, essa artista, ela é fundadora e diretora, né, desse hospital, que em inglês a gente chama de Field Hospital X, em português é o Hospital de Campo X.
Ela é uma artista multidisciplinar, ela é professora da Escola de Belas Artes da Universidade de Haifa e professora no Departamento de Comunicação e Fotografia, né, do Hadassah Academic College em Jerusalém. A obra dela examina percepções sociais e representações visuais do doente, da doença e do contexto cultural e histórico onde essa doença se forma. É pela observação de situações traumáticas físicas e mentais que, né, os trabalhos dela mostram a motivação humana, bem como a sua própria paixão pessoal, né, de resgatar, de recuperar e de reparar essas doenças. A Ben-Rom, ela questiona convenções científicas, teorias psicológicas, filosofias espirituais, e ela opta por se concentrar na essência da ética médica e, acima de tudo, nas relações de poder entre os fortes e os fracos. No entanto, o trabalho dela também apresenta a necessidade de submissão a um cuidador e a crença inerente na capacidade de recuperação. Isso é muito bonito. Ela usa várias táticas estéticas, ela examina conceitos de beleza e perfeição para desvendar a perspectiva de cura, tanto no sentido público quanto no pessoal. Agora vamos conhecer uma outra obra incrível, a nossa segunda obra de hoje. Ela se chama O Fim da Assinatura, de uma artista chamada Agnieszka Current. Vamos usar a imaginação aqui. Vamos imaginar uma mão gigantesca, invisível, assinando repetidamente a fachada do Museu Guggenheim, esse museu super importante de Nova York, com uma tinta de luz, que lembra uma assinatura feita em neon. Basicamente, é uma obra que vai transcrevendo uma composição de milhares de assinaturas dos visitantes do Museu Guggenheim de Nova York. São assinaturas que elas vão sendo coletadas e convertidas num único padrão por meio de um software criado pela artista em colaboração com alguns programadores. Com a participação do público, a forma dessa assinatura ela vai evoluindo sem parar. Isso porque cada visitante que queira fazer parte da obra, ele pode assinar um pedaço de papel e ter essa assinatura digitalizada e processada pelo algoritmo. Além da fachada, né, na construção dessa obra tem uma máquina, né, um equipamento chamado AutoPen, que é instalada dentro do prédio do museu. E aí você vai me perguntar, mas o que é AutoPen, João? AutoPen, no começo, é um equipamento construído ali no início do século XIX para o presidente americano Thomas Jefferson. É uma máquina que permitia que o presidente multiplicasse uma grande quantidade das assinaturas deles manuscritas. Mas essa exposição ela é muito atual, porque na instalação, de um lado, a gente tem uma torre de papel e uma caneta. No centro, a gente tem um buraco, como aqueles de envelope, mas na parede, onde a gente pode, né, colocar a folha de papel com a assinatura para ela ser escaneada. A gente tem um algoritmo que combina essas imagens de assinaturas e a AutoPen, esse equipamento que vai escrevendo a assinatura coletiva. Assim, segundo o artista, a instalação leva a gente para a ideia de que você tem um poder invisível do coletivo que está disperso, né? E da automatização do trabalho das pessoas. Como é que a automatização pode ajudar a gente a potencializar esse poder coletivo? Acho que é sabido aí da maioria das pessoas que o Facebook cedeu dados pessoais de 50 milhões de cidadãos para o Cambridge Analytica, aquela empresa de mineração e análise de dados, para fins de propaganda política direcionada, né? Portanto, se essa exploração da nossa identidade, teoricamente inofensiva, pode não apenas, né, trazer lucro para as corporações privadas, mas ela pode também desestabilizar a nossa democracia. Olha a importância desse assunto. Essa é uma trienal, né, de 2018 que acontece em Cleveland, numa cidade nos Estados Unidos. Ela faz parte do Cinturão da Ferrugem e tem uma conversa sobre quantas pessoas são deixadas de fora e qual que é o papel das instituições públicas e o capital cultural, financeiro, intelectual que pode ser aproveitado dessas pessoas. Então, para essa versão da obra, a artista gerou uma assinatura coletiva das assinaturas de todas as pessoas que contribuem para o capital cultural, financeiro, intelectual do Museu de Cleveland. Né, a gente fala muito em capital financeiro, aqui a gente está trazendo para vocês a ideia de um capital cultural, né, a ideia de um capital intelectual, que é essa acumulação de conhecimento. Assim como se acumula dinheiro, você pode acumular conhecimento cultural, você pode acumular conhecimento intelectual.
E aí, todas essas pessoas envolvidas com museus, guardas, os faxineiros, os trabalhadores temporários, até a equipe de curadoria, a diretoria, todo mundo se envolveu no projeto. E aí, como em algumas versões anteriores, é um trabalho itinerante, ele vai indo, né, vai tendo várias apresentações, ela trabalhou com um programador de computador para gerar esse formulário e usar esse algoritmo para criar, né, uma assinatura coletiva especialmente para esse fim. Uma assinatura digitalizada, né, num programa personalizado que funde todas essas assinaturas, né, de uma forma agregada. Então a gente está olhando uma assinatura que é feita pela composição desse monte de assinaturas. É muito mágico, né? Tudo isso foi mostrado na fachada desse Museu de Arte de Cleveland. Para mim é incrível como a artista criou uma forma muito necessária de materializar, de representar uma identidade coletiva. Aliás, eu aproveito para fazer uma observação, porque às vezes quando a gente olha isso agora, a gente fala, puxa, mas é óbvio. Mas se eu te perguntasse antes disso, como é que a gente vai materializar, como é que a gente vai representar uma identidade coletiva? Não seria tão fácil. E acho que tem alguns outros pontos interessantes aí no trabalho dessa artista. Né? Um deles é esses comentários sobre as fazendas de cliques. Né? O que são essas fazendas de cliques? São armazéns inteiros, cheios de pessoas que passam o tempo todo clicando e curtindo páginas por dinheiro. As fazendas de cliques ou fazendas de trolls vão criando desinformação, notícias falsas e postando elas para gerar ondas de energia positiva ou negativa. Tudo isso está sendo aproveitado e colhido pelos algoritmos. Na assinatura coletiva, algoritmos permitem quantificar e valorizar essa energia social. O meu trabalho é sobre como a potência do coletivo, isso o artista falando, pode ser usado para boas causas. Seu valor pode até ser calculado. O projeto Fim da Assinatura reflete ainda mais essa linha de pensamento, esse poder invisível e adormecido que pode ser agregado quando as pessoas se unem por um movimento social ou uma causa comum. Desde 2013, a Anieska vem criando assinaturas coletivas para diversas comunidades e movimentos sociais. A primeira delas foi em Utrecht, na Holanda, na praça pública principal, onde estava acontecendo uma coisa perturbadora. O centro da cidade foi, na maior parte, privatizado, mas tinha 1000 pessoas que viviam num conjunto habitacional naquela antiga praça pública. O prédio é dos anos 70 e moram 3 gerações ali. Por ser um conjunto habitacional, né, ele se tornou uma espécie de ilha de propriedade pública no meio, né, um ambiente todo de propriedade privada. Teve uma conversa entre os moradores do conjunto, né, se o espaço ainda pertencia a eles ou não. Isso reflete o pensamento de que tem um capital fantasma, né, o capital desse grupo, dessa comunidade que mora dentro do conjunto habitacional, né, é uma potência coletiva que está adormecida e que pode ser agregada quando as pessoas se unem para um movimento social ou uma causa comum, que a artista vai lá e assina. Né? Nessa foto a gente vê a mesma obra durante a noite. Em geral, as pessoas pensam em quão pouco impacto elas têm sobre a política e sobre o que está acontecendo num país. As eleições presidenciais fazem a gente perceber que, na verdade, mesmo as pessoas despossuídas, né, em conjunto, elas têm um impacto e elas podem fazer a diferença. Essas energias agregadas, elas podem ser capturadas por uma boa causa, como acontece, né, no exemplo da Wikipedia, onde a gente tem centenas, milhares de pessoas que contribuem, né, com o trabalho delas para um bem comum, criando essa enciclopédia coletiva. O que vocês acham? A artista gerou uma assinatura coletiva coletando todas as assinaturas de pessoas que moravam nesse prédio, de várias etnias, de várias origens, de várias idades, e ela usou a tecnologia para cruzar essas assinaturas, gerando uma assinatura coletiva só. Ela criou assinaturas coletivas para várias comunidades, né, unidas por uma causa em comum, um movimento de protesto. O foco do trabalho da Anieska são sistemas complicados, sistemas complexos. Né? Parece um conceito difícil, mas não é. Acho que está dando para perceber. O trabalho dela pesquisa fenômenos como a inteligência coletiva, o capital virtual, a força coletiva invisível, que às vezes passa desapercebida, o trabalho digital, a evolução dos memes, as civilizações e os movimentos sociais,
as sociedades artificiais, os circuitos de energia, os processos de edição. Ela pensa tudo isso como atos políticos. Essa artista ela tem se interessado em como, né, no nosso mundo contemporâneo, as energias sociais podem ser comparadas e convertidas em outras formas de energia. Por exemplo, a energia cinética, né, que é essa energia do movimento, né, ou essa energia coletiva, onde ela vai lá e transforma numa assinatura, em algo, né, que, né, atrai todo um imaginário de uma comunidade. A economia contemporânea, na qual, né, a gente faz tanto dinheiro pelo trabalho, está passando por uma espécie de desmaterialização. Né? A gente está se tornando tudo digital. E ela depende cada vez mais dessa circulação, dessa transformação de energia dentro e fora das coisas. Tem economistas, né, desde o começo do século XIX, que têm comparado o princípio da conservação da energia, né, na termodinâmica com a conservação do valor na economia. No mundo contemporâneo, as energias sociais elas estão sendo extraídas da mesma forma que o petróleo. Acho que a gente viu isso naquela história que eu falei do Cambridge Analytica, onde eles pegam todos esses dados pessoais, né, extraem esses dados, essa energia e usam para uma campanha. E hoje a gente não sabe mais quando é que o nosso trabalho, quando é que os nossos dados está sendo colhido e como é que ele está sendo usado. As corporações privadas usam a previsão comportamental para capitalizar as previsões das nossas decisões, né, movimentos e hábitos futuros. As nossas interações são uma fábrica social dispersa. Isso é o complemento por todas as ondas forjadas de agitação social causadas pelos bots, as fazendas de cliques, as fazendas de trolls, as energias sociais falsas, positivas ou negativas. A reflexão proposta pela artista é concluída num discurso dela que esclarece, né, como é que ela resolveu traduzir a ideia de aniquilação da autoridade. Quando a gente fala sobre o fim da assinatura, a artista diz o seguinte: o projeto está ligado ao meu interesse pela autoria híbrida, pela exploração da consciência coletiva e pelo acúmulo de energia da força de trabalho invisível. Eu estou interessada no fim da ideia de criatividade como um processo individual, assim como no fim da absolutização, da fetichização de autores únicos, que foram traduzidos, né, pela Wikipedia e das plataformas de crowdsourcing, como o Waze, né? A gente tem um monte de gente ali que está usando o Waze e alimentando, falando, olha, tem um guarda ali, olha, tem reforma ali. E aí essa inteligência coletiva se torna disponível ali naquele aplicativo, né? Junto com o desaparecimento gradual da caligrafia, né, que está sendo substituído pela digitação de texto em teclados, tablets e smartphones, a autoria única pode ser totalmente substituída pela consciência coletiva. Depende de milhões de pessoas realizando microtarefas. Juntos, a gente pode levar à criação de obras baseadas na autoria híbrida de milhares de autores. Outro argumento que embasa a obra é o fato de que obras sem autoria derivadas da consciência coletiva já foram criadas há milhares de anos. Afinal, né, olha, a Bíblia é uma mitologia que conta com a transmissão oral de histórias, né, que estavam sujeitas a mudanças no processo dessa recontagem. No trabalho, a Hannah Arendt ela tenta destacar a criatividade como um produto da consciência coletiva e de processos complexos e não lineares. Quando a gente fala em sistema complexo, quando a gente fala, né, no trabalho da Agnieszka Arendt, ela pode parecer algo difícil, mas se a gente pensar, né, uma escola de samba, é um sistema complexo. Né? Para a gente ter aquele desfile ali que a gente vê na televisão, tem carnavalesco, tem sambista, tem letrista, tem ensaios, tem toda uma estrutura que é pensada porque a gente tem aqueles vários juízes que vão avaliando os diferentes aspectos ali da entrada na avenida. Tem as celebridades que vêm, né, as atrizes, os atores que vêm e colocam. Tudo isso é um sistema complexo, você tem muitas variáveis, você tem um coletivo, você tem várias profissões, várias atividades, ele é interdisciplinar. E o resultado é aquele desfile ali maravilhoso, impactante, coletivo, com aquela energia, né, gigante. Então é disso que ela tá tratando, né? É uma forma da gente pensar a identidade e o coletivo e em todas as suas possibilidades. E
e no potencial, às vezes não identificado, no potencial invisível desse coletivo. Se a gente imaginar todas essas pessoas, né, de alguma forma não trabalhando juntas ou descoordenados, tem um potencial invisível ali. Uma vez que você pega esse potencial, você organiza, você dá uma identidade, aquela energia vai. E esse é o assunto dela. Tem uma das edições mais recentes desse trabalho, foi feita com assinaturas, agora olha só, no Brasil, coletadas na Galeria Fortes da Ló e Gabriel, em São Paulo, e no Pivô Arte e Pesquisa, esse centro cultural que tem em São Paulo. Ela foi desenvolvida no meio de um ambiente de polarização política ali intensa, onde ela queria buscar uma forma de representar a identidade coletiva dos movimentos de protesto no Brasil, que lutam por justiça, por liberdade, por igualdade. Essa é a autora da obra, O Fim da Assinatura. Agnieszka nasceu na Polônia e mora em Nova York. Ela colabora com biólogos, com cientistas de computação, com cartógrafos, com economistas, com designers, com sociólogos. Olha as possibilidades da arte contemporânea. O trabalho dela gira em torno dos sistemas complexos e é importante trazer para a prática dela todas essas disciplinas. Ela investiga a inteligência coletiva, o trabalho digital, memes, civilizações, movimentos sociais, circuitos de energia. Ela pesquisa os desconhecidos do conhecimento e as especulações e façanhas do capitalismo, integrando elementos da ciência e da filosofia. Ela explora o status híbrido e imutável dos objetos em relação ao valor, à aura, à autoria, à produção e à circulação. Muitos dos trabalhos dela, emulam a natureza e se comportam como organismos vivos, sistemas complexos, auto-organizados ou máquinas. Só de compartilhar com vocês os focos de investigação da pesquisa dela, eu já me sinto mais sintonizado com o nosso tempo. Só de ver essas palavrinhas de assuntos que estão passando hoje, já é uma coisa que já liga a gente, já conecta a gente. Eu já me sinto menos obsoleto, já me sinto mais preparado para ser relevante, para participar do hoje. E vocês? Vocês estão sentindo aí o olhar contemporâneo chegando? E vocês já curtiram aí a primeira e a segunda obra, a gente tem mais uma obra incrível pela frente hoje. E olha só, o terceiro exemplo de como a arte contemporânea pode ajudar a gente a desenvolver um olhar contemporâneo e ajudar a gente a se sentir mais conectado e mais relevante com o nosso tempo é essa obra aí do Olafur Eliasson, chama-se Relógio de Gelo. Eu vou começar apresentando a obra, mostrando como é que ela é feita. Tem todo um super processo que acontece pelo mundo. E essa é uma das belezas da arte contemporânea. Ela pode acontecer no ateliê, mas ela pode acontecer também pelo mundo, bem fora do ateliê. Nessa imagem, a gente vê uma coleta de gelo, no Nupkanger-Lua, um fiord de 160 km no município de Semersog, no sudeste da Groenlândia. Um fiord é um braço de mar que entra no continente entre as montanhas altas. Essas formações elas são bem características das costas da Noruega, da Groenlândia, do Chile. É uma coleta que ela é feita para a realização dessa obra, O Relógio de Gelo, que foi apresentada em Copenhague em 2014. O gelo foi coletado por mergulhadores e estivadores da Royal Arctic Line, uma companhia marítima da Groenlândia, com uma pegada de carbono de 30 toneladas de CO2. Depois de coletado, o gelo foi transportado em 6 containers refrigerados de Nuuk a Aalborg, Dinamarca, por navio. A obra foi instalada em Copenhague, em Paris e em Londres. Dependendo do destino, é claro, muda toda a logística, para você chegar com isso em Paris, para você chegar com isso em Londres. O artista contemporâneo, muitas vezes, ele não só cria, mas ele empreende todo esse processo. Os artistas de modernos ficam com a língua de fora. A instalação interativa com 12 blocos de gelo transportados do fiord foi montada em Copenhague. Os moradores da cidade em Copenhague foram autorizados e encorajados a interagir com os blocos de gelo derretidos, ou derretendo, como vocês estão vendo nas fotos, percebendo a realidade das suas formas temporárias afligidas pelo calor e pelo tempo. O Eliasson, ele diz que a peça permitiu alcançar as pessoas de uma maneira que relatórios e gráficos de dados nunca conseguiriam. O artista encorajou os espectadores a refletir sobre a sua compreensão e a percepção do mundo físico que cercava eles.
Esse momento de consciência, quando o espectador faz uma pausa para considerar o que ele está experimentando, foi descrito pelo artista como ver a si mesmo sentindo. Eu estava falando em logística, quando essa obra foi apresentada em Paris, ela seguiu para lá de caminhão. Essa é uma vista da obra quando ela na instalação dela de Paris. A arte contemporânea é assim, tem obras que são instaladas várias vezes em lugares diferentes. A gente viu isso no trabalho da Agnieszka, a gente está vendo isso no trabalho do Olafur. É claro que o gelo deve ser outro, mas o conceito é o mesmo. Cada um se relaciona com a obra de um jeito. Alguns repousam em cima dela, alguns refletem sobre o que está acontecendo com as mudanças climáticas. Algumas pessoas brincam, né, de se encaixar o corpo ali dentro da obra, alguns de uma forma mais relaxada, né, outros de uma forma mais pensativa. Elas se relacionam afetivamente com o gelo. É importante a gente usar a perspectiva aqui, porque hoje pode parecer estranho essa relação afetiva com o gelo. Agora imagina como é que a gente vai pensar sobre isso daqui a 30 anos. Esse é o poder da arte contemporânea, da gente ter uma experiência hoje já com essa perspectiva do futuro. Aqui a gente tem uma vista geral da obra, olha só. A gente vê 12 blocos de gelo imenso, colhidos ali dos icebergs flutuantes daquele fiord na Groenlândia, que a gente viu nas primeiras imagens. Os blocos eles foram dispostos nessa formação, né, de relógio, né, na Place du Panthéon, a Praça do Panteão, né, em Paris, onde eles derreteram de 3 a 12 de dezembro de 2015, que é justamente o período da COP21, que é essa conferência das Nações Unidas sobre as alterações climáticas. E pergunta se essa obra causou e se ela acrescentou para o debate sobre as mudanças climáticas. Tem alguma dúvida? A arte contemporânea tem esse poder de transformar um assunto em uma experiência, em amplificar o debate e a compreensão. Levar a compreensão para um outro nível, né? Tornar esse assunto visual, tornar esse assunto que é tão urgente numa experiência, deslocar esse assunto pelas grandes cidades. E quem estuda ou se relaciona com a obra se sente mais conectado com o que está acontecendo no mundo e se sente conectado de uma forma que entra como experiência. A pessoa se sente mais relevante, ela se sente menos parte do problema, ela se sente mais parte da solução. A agência começa com uma consciência. Uma vez que você tem essa consciência, você se prepara para agir. E quando você age, você se sente relevante. Tinha 80 toneladas de gelo ali, vindo daquele fiord na Groenlândia. Imagina abraçar esse gelo sabendo a origem e a trajetória dele. E ainda por cima, abraçar ele num formato de relógio. Ver o tempo nele, ver o tempo derretendo, no meio de uma das cidades mais visitadas do mundo. É isso que está acontecendo com a gente hoje. A gente está vivendo uma época em que o tempo está acabando, o tempo está derretendo. Esse assunto que é urgente, que está no nosso dia a dia, ele fica ainda mais legível se a gente pensar nele, se a gente estudar ele pela obra desse artista. E olha só, tem gente que acha a arte contemporânea enigmática, olha que maravilha, que é mais didático, mais simples que isso. Em 2014, essa obra foi instalada pela primeira vez na Praça da Cidade, em Copenhague. Depois ela foi instalada pela segunda vez na Praça do Panteão, em Paris, em 2015, durante a Conferência do Clima das Nações Unidas. E em 2018 e 2019, ela foi para a sede europeia da Bloomberg, em frente à Tate Modern, esse museu em Londres. Já vou falar sobre a Bloomberg. Um relógio agindo como se virasse uma metáfora para a gente criar uma espécie de contagem regressiva, né, pelo gelo, à medida que ele vai derretendo. É uma contagem regressiva que vai acontecendo, é uma contagem regressiva antecipada que a humanidade enfrenta à medida que as temperaturas e o nível do mar continuam subindo. Falei que ia falar sobre a Bloomberg. A Bloomberg é uma rede de televisão super importante, uma das maiores do mundo, a cabo, que transmite notícias econômicas 24 horas por dia. Agora imagine o impacto de você ser confrontado, né, com esse assunto, né, via um relógio de gelo na sede de um grupo de notícias focado em economia. Né? Isso acontecendo durante de uma conferência de clima. Olha o potencial, né, de comunicação da arte contemporânea, de gerar debate, de gerar consciência e de fazer grandes grupos de pessoas se tornarem relevantes. Né? Essa conferência estava acontecendo na Polônia, essa obra estava em Londres, mas o assunto estava sendo debatido na mídia, nas redes sociais, no mundo inteiro.
E a obra veio e jogou gasolina nesse assunto. As pessoas iam passando e elas iam tentando desenvolver uma relação afetiva com o gelo, enfatizando para quem olha e quem vive essa experiência como é que a gente, né, pode ter uma afetividade com o gelo, né, mesmo que como é que a gente pode atualizar a nossa afetividade com o gelo? Porque o que acontece? Às vezes a gente olha o gelo e a gente não tem o afeto, não tem uma relação afetiva com ele, do jeito que a gente deveria ter se a gente estivesse com essa consciência presente do aquecimento global. Acho que a gente deveria ter paixão, né, pelo gelo. E aí essa obra vai enfatizando isso. Será que essa nova geração, né, tendo consciência disso, vai ter uma afetividade pelo gelo e um comportamento diferente do nosso? Será que é essa a nossa esperança? Será que o relógio de gelo pode ajudar a gente a congelar o tempo do aquecimento global acelerado pelo qual a gente vive? Nessa foto a gente vê a obra perto da Tate Modern, é um museu inglês que tem cerca de 6 milhões de pessoas visitando esse museu todo ano. Olha o impacto que essa obra pode ter, sendo vista por tanta gente do mundo todo, sem contar pelas pessoas que, né, como nós, está sendo afetado pela obra virtualmente, né, ou pela mídia, as pessoas que leram sobre isso no jornal. As pessoas vão desenvolvendo uma relação afetiva com o gelo, como se ele assumisse uma forma quase humana. Um diálogo silencioso, pelo olhar, pelo tato. As crianças já cobram a gente por ter roubado o futuro delas, né? E, no entanto, muitos de nós, a gente continua se comportando da mesma maneira. Como que a gente se tivesse alienado essas questões. Será que a gente está preso ao hábito? Será que essa obra desenvolveu nessas pessoas e em nós novas trilhas neurais? Lembra que eu falei sobre os hábitos, sobre as trilhas neurais? Será que uma vez que a gente tenha novas trilhas neurais, a gente vai ter uma nova consciência e a partir dessa nova consciência a gente vai mudar o nosso comportamento? Talvez isso já aconteça depois da aula, né? Vamos ver. Será que essa obra pode fazer a gente rever o nosso dia a dia, nossos hábitos, a nossa interpretação das notícias, o nosso posicionamento nas nossas conversas? Eu não sei vocês, mas depois de ver essas 3 obras, eu sinto que a minha sensibilidade já se tornou mais conectada com o nosso tempo. Eu já estou me sentindo mais conectado, já estou me sentindo que eu me tornei mais preparado aí para ser relevante, né, como indivíduo. Sobretudo se a gente pensar, né, como é que tudo isso influencia a gente. O gelo pode não fazer parte diretamente da nossa cultura, mas ele impacta a gente diretamente. E os nossos hábitos em relação ao meio ambiente também impactam o derretimento das geleiras quando a gente tem comportamentos nocivos ao meio ambiente. Nessa foto a gente vê uma praia brasileira em Aracaju, em Sergipe. A maré está subindo, o que potencialmente pode causar alagamentos e uma série de problemas para os moradores locais. Não é a única costa brasileira que está em risco, né, devido a essas mudanças climáticas. Esse é o assunto que a gente viu o Olafur tratar com essa obra, Relógio de Gelo. É um assunto urgente para a gente. Essa obra ajudou a gente a desenvolver o que algumas fontes estão chamando de consciência planetária. Olafur Eliasson nasceu em 1967 em Copenhague, na Dinamarca. É um artista dinamarquês e islandês, conhecido pelas esculturas e instalações de arte em grande escala, empregando materiais elementares, como a luz, a água, o gelo, a temperatura do ar, para aprimorar essa experiência do espectador. Em 1995, ele fundou o Estúdio Olafur Eliasson, em Berlim, um laboratório de pesquisa espacial. O Olafur se envolve em vários projetos no espaço público, como grande parte do seu trabalho, a escultura explora o terreno comum entre a arte e a ciência. Tem obras dele em Inhotim, aquele museu em Minas Gerais, no Brasil. Tudo isso que você viu até aqui é só um primeiro passo para entender a arte contemporânea, para ser transformado e obter mais relevância com esse aprendizado. No meu curso Olhar Contemporâneo eu mostro muito mais do que nessas 3 aulas, é claro. Lá tem um caminho que muitos já trilham, mas a gente vai falar disso depois. O que eu quero que você faça agora é visitar os sites dos artistas e trocar links com o pessoal ali na nossa comunidade secreta no Face, a comunidade da Semana do Olhar Contemporâneo. Clica aí embaixo e não deixa de participar. Afinal, quem está lá é gente como você, que quer fazer parte dos 3% das pessoas que entendem de arte contemporânea.
Agora, você compreendeu melhor que tem um método interativo de aprendizado baseado na arte, na educação e na tecnologia, e que através desse método você vai entender de forma participativa a arte contemporânea. Você também entendeu que cada artista segue uma linha de trabalho na arte de hoje e que essa arte é relevante também por ser diversa, como é o nosso mundo atual, que não é mais um pintor e a sua tela, um escultor e a sua pedra. A arte contemporânea compreende essas formas de trabalhar modernas, mas ela é complexa, ela é poderosa, ela vai muito além. Minha trajetória mudou bastante, ficou mais fácil, né? Ficou muito melhor e eu acho que me abriu para outros caminhos até. Então, não é só a arte hoje, né? Existem outras cores que eu consigo enxergar. Quando você interage com a arte, ela te devolve uma massa de conhecimento. E aquilo você aplica para suas relações pessoais, para sua relação profissional e para o seu entorno. Eu acho que deveria ser um tema da escola primária, que a gente deveria saber isso. Dá um soco no estômago e são muitas coisas para processar na mesma hora. Então, ele fica reverberando, assim, depois em outros momentos, quando tu vai falar com outras pessoas, ou quando acontecem situações que te trazem novamente para aquele raciocínio, para aquela reflexão. Foi muito, assim, para mim, muito transformador. O curso de vocês foi uma das primeiras oportunidades que eu tive, até de conversar sério sobre arte. A gente fica meio que perdido procurando pessoas para conversar. E vocês me deram a oportunidade de estar num lugar onde as pessoas estavam. É um privilégio. Com certeza isso está me auxiliando, me ajudando bastante no meu dia a dia, no ateliê e fora, né? Abriu meu terceiro olho. Nem abriu meus olhos, abriu meu terceiro olho, que era o sensitivo, que era o novo. Tudo muito, eu conseguindo enxergar coisas novas no que eu já vivi. Meios novos, olhares novos, para fazeres possíveis, novos, diferentes. A nossa próxima aula se chama Eu Posso Entender a Arte Contemporânea e você vai entender por que isso. Você pode confiar, não perca. Eu vou te mostrar porque mesmo não morando num grande centro, mesmo sem fazer cursos em escolas internacionais, você pode conquistar o seu olhar contemporâneo. Até lá.